Bom dia a todos, todas. Estamos aqui no Mato Grosso do Sul, fazendo uma live que vai ser a primeira de várias. E se você que está assistindo conhece alguém que tem filhos com TDAH ou com autismo, alguém que está iniciando essa jornada e está realmente precisando de apoio, precisando de informações, ou se por outro lado você já é uma mamãe experiente em criar os seus filhos atípicos e gostaria de compartilhar alguma coisa com as pessoas que estão no início da jornada, todas são muito bem-vindas. Então, eu vou chamar aqui a nossa convidada, que aliás não é convidada não, ela que é a dona do projeto todo, tá, gente? Que é a Rosimara. Você consegue entrar? Oi, bom dia. Tudo bem, Rosi? Tudo bem, e você? Tô ótima, estou emocionada de estar aqui. Então somos duas, porque o dia hoje tá cheio de emoção, sabe? Tipo, tô chorona, tô reluzente, tô um monte de situação hoje. Você é multitarefa, né? Você é aquela mulher dinâmica, ousada, corajosa, que não tem medo né, de contar as dificuldades. E ao contrário de mim, a Rosa consegue fazer N coisas ao mesmo tempo. Ela é fantástica. Eu já Ah, sou uma obrigada. pai, eu faço bem uma coisa de cada vez. Então, às vezes eu sou lenta, mas eu tenho muito para aprender com você. Então, vamos lá. Bom dia a todos que estão conosco. Por favor, se vocês que estão aí assistindo, tem, conhecem alguém, filho com TDAH, autismo, ou até outras situações, né, neurodivergentes, que não dá para citar todas, né? São É. muitas. Por favor, compartilhe essa live com essas pessoas, que vai estar ajudando muito o movimento que a gente vai contar para vocês aqui o que é. Então, sem mais delongas, hoje eu vou pedir para você se apresentar aqui para a nossa audiência. Então tá, o meu nome é Rosimara, é Alfa Cairós, pode me chamar de Alfa. Eu sou neurodivergente, eu tenho TDAH e dislexia. Tenho 3 filhos, um atípico, um típico e 2 atípicos. O do meio, o mais velho se chama Brian, é o típico. O do meio, João Emanuel, tem autismo, TDAH, TOD e deficiência intelectual. O mais novo tem TDAH combinado, ansiedade e depressão. Aí, não contente, né? Tipo, tava toda organizadinha com uma criança autista suporte 1, né? Mas assim, desde muito pequenininho a gente já sabe, né? Já tem aquele pré-diagnóstico de que ele era autista desde os 8 meses, né? E aí ele foi laudado, fechou o laudo dele, tudo. Ele tinha o primeiro laudo dele fechou, ele tinha 6 anos, né? Quando a gente conseguiu o diagnóstico com um neuropsicólogo, com um neuropediatra, né? Conseguimos laudar ele com 6 anos de idade. Aí veio esses diagnósticos. Então, tipo, suporte 1, a gente tratou ele de uma forma, fizemos fonoterapia, enfim, terapia cognitivo-comportamental, psicopedagogia, um N de situações ali, um N de terapias que o médico indica a gente a fazer. Aí todo ano a neuro pede para refazer o teste dele. Então ele já foi deficiente intelectual suporte 1, daí tive alguns problemas pessoais, aí ele foi para o suporte 2, aí agora, essa semana, ontem, não, segunda-feira, terça-feira, eu peguei o novo laudo dele agora. E assim, para mim tá um mix de emoção. Eu vou falar e já começo a chorar. Porque o diagnóstico dele eu fiz com outra neuropsicóloga, e aí ele não é suporte 1, ele é suporte 2. Então, tipo assim, a gente tava tratando ele de uma coisa que ele não era, entende? E aí, tipo assim, fica muito difícil, muito delicado, porque essa falta de informação
que eu até peço desculpa, mas tipo, hoje eu tô muito emocionada. Essa falta de informação que a gente padece, entendeu? E foi por isso do projeto. Porque, tipo assim, você pega ali um monte de papel, 20, 30 páginas de laudo, e nele vem escrito um monte de coisa fria, que você não entende, entendeu? Tipo, são linguagens técnicas que quase nunca elas são esclarecidas para nossa língua, para que a gente possa entender isso. E aí, assim, você faz o que te ensinam, o que te pedem para fazer. E até então, para mim, tava tudo dando certo, sabe? Tipo, tava tudo muito bem organizado. Na minha concepção, ele estava evoluindo. Aí, o ano passado, a gente viu que ele tinha muita dificuldade na escola, entendeu? Tipo, eu sou do tipo assim, eu não consigo aceitar um não. Eu sou muito difícil de aceitar não. Entende? Então, tipo assim, se eu vejo N possibilidades, eu vejo N situações com todo mundo. Eu acho que todo mundo é capaz, que todo mundo pode, entendeu? Não tem aquela dificuldade. Eu acho assim que não tem aquele impossível para ninguém. Ninguém é grande demais que não pode ensinar, e nem pequeno demais que não. Ninguém é grande demais que não pode aprender, e nem pequeno demais que não pode ensinar. E aí, assim, peguei o diagnóstico agora, terça-feira, e aí vem lá que eu preciso de readaptar tudo novamente, voltar para a fono, uma coisa que ele já tinha recebido alta. A gente vai ter que voltar para a fono de novo, vai ter que voltar para TO de novo, entendeu? Então, tipo, um monte de coisa que a gente vai ter que voltar. A neuropsicóloga falou assim, Rose, como você é uma pessoa que não deixa as coisas quietas, que você não aceita um não como resposta, você sempre vai atrás do melhor para eles, entendeu? Eu acredito muito que ele volte a ser suporte 1. Porque, assim, o autismo é uma coisa assim, vamos colocar aqui no popular. É uma cebola, entendeu? Você tem que ir tirando camada por camada, ou ela vai criando camada por camada, entendeu? Tudo vai do tratamento. E aí, igual ela explicou para mim, Rose, não é só o tratamento terapêutico. O que faz a diferença é o seu suporte, a sua base em casa, a sua aceitação. Ela falou assim: eu não sei o que foi que você fez esse tempo todo, mas alguma coisa deu certo. Você está aqui hoje chorando, dizendo que não deu certo, que fez tudo errado, que não sei o quê, mas deu certo. Porque, tipo assim, a deficiência intelectual dele está em aberto, entendeu? Então, tipo assim, ela falou que pode, é muito relativo, são muitas informações para ele, para a neurodivergência dele, e, tipo, muita coisa junto. Por exemplo, o TDAH dele, ele não é só TDAH, ele é um TDAH combinado. Ou seja, ele tem o TDAH que deixa ele acelerado e tem o TDAH que deixa ele disperso. Então, como ele mudou de escola, o ano passado, esse ano, né? O ano passado ele estudou numa escola, esse ano ele quis mudar de escola por causa que lá era uma escola cívico-militar e ele não estava se adequando às roupas, não estava se adequando ao cabelo, enfim, não estava se encontrando. E eu sempre deixei ele muito à vontade, todos eles, os meus 3 filhos sempre foram à vontade para escolher o que eles querem. Aí ele quis mudar, eu mudei. E nessa escola agora eu vi que ele regrediu, tipo assim, não consegue acompanhar, a leitura tá difícil, e eu tô sempre ali tentando. Aí na escola, tipo, ele não tá copiando matéria, daí a professora é aquele negócio assim, faz o que pode com o que tem. Uma sala com 30 crianças, nessa escola que ele tá, ele ainda não conseguiu a professora de apoio, entendeu? Então, tipo, aí fica cobrando dele uma coisa que ele ainda não consegue, igual hoje mesmo. Hoje ele tá em shutdown, tipo assim, ele só quer dormir, ele não quer ir pra escola, ele não quer existir, porque aí ele vira para mim e fala assim: ah, mas tudo que a gente fez até hoje não funcionou. Porque esse tipo, ele tem entendimento, ele sabe o sim e o não, da forma dele, do jeito dele de ver o mundo, ele consegue, sabe, se enquadrar. Só que às vezes ele se enquadra errado, de um jeito errado. Agora ele não quer mais a professora de apoio, porque diz ele que ele não tem mais idade para ficar com babá. E aí tá sendo aquele serviço de formiguinha, começar tudo do zero de novo, entendeu? E nem todo mundo, às vezes, nem todo profissional tá preparado para poder te dar esse amparo. Então é uma coisa que vem, a família precisa ter esse conhecimento, aceitar, ter essa aceitação, entendeu? Então, tipo, o projeto nasceu disso, pela minha dificuldade, porque para mim entender um laudo já não é fácil. Por quê? Porque eu também tenho TDAH, entendeu? Eu sou dislexa, eu esqueço as coisas, eu vejo tudo ao contrário, eu faço tudo ao contrário.
eu tenho uma rigidez para aceitar um monte de coisa. Então, é difícil. Aí você imagina a situação. Eu tenho que, na frente dele, eu não posso chorar, porque se ele me ver chorar, ele entra em pânico, porque tipo, se é minha mãe, que eu acho que é a minha fortaleza, tá desse jeito, então o negócio não tem mais condição. Então, tipo, eu tenho que me fazer de difícil, eu tenho que me fazer de durona, eu não posso errar. Até esses dias, eu até gravei um vídeo dele, qualquer hora dessa eu vou soltar na rede. Eu falando assim, João, mas eu tô cansada. Daí ele falava assim, você é mãe, mãe não pode cansar. Entendeu? Então, tipo, olha o que passa na cabeça deles. Então, tipo, é muito complicado. Daí, então, surgiu o desejo do projeto, entendeu? Aí eu conheci a Infelizes através do Aliança Divergente. Aí tem umas outras pessoas que eu estou conhecendo e estou tentando trazer para o projeto, igual tem a Eri Claire também, que ela faz parte de uma associação de TEA, né, de crianças autistas. Aí tem a Ana Paula, do Conselho Tutelar, que também abraça a causa. Aí tem a doutora Lawane, que também abraça a causa, que é advogada. Agora a gente está terminando de fechar uma parceria com o doutor Sandro, que é neuropsicólogo, que também está abraçando a causa. A gente está fazendo uma parceria com o Colégio Delfino, aqui no Tia Eva, né, que é um colégio aqui perto da onde eu moro, aqui até onde meu filho resolveu querer estudar esse ano, por ser perto do condomínio onde a gente mora. E as crianças daqui do condomínio, que são os coleguinhas dele, vai para lá e para lá, que ele quis ir para se sentir pertencente. E hoje de manhã ele se sentiu não pertencente, acordou, não quero mais estudar nessa escola. Alfa, E deixa assim tá indo. eu um pouquinho, como dizia o João, não querendo te interromper, mas já interrompendo. Menina, é tanta informação que você está trazendo, e é assim, é fantástico, né? Você também é do espectro, né? Você também é TDAH, enfim, você fala que tem dislexia, mas assim, na minha cabeça de leiga, a pessoa que tem dislexia tem muita dificuldade para ler. E assim, eu entendo que você não tem. Então, você é uma pessoa, e assim, até onde eu te conheço, você enfrenta as dificuldades, você vai atrás das soluções, você não se entrega, você não aceita não como resposta. Ah, veio um laudo, não consigo ler. Mas você sabe que ali tem muita coisa que você precisa destrinchar. E outras coisas que você comentou, né? O filho quis mudar de escola, mas aí está numa situação que você enxerga como ele tendo regredido. Aí a questão dos profissionais que não estão preparados para atender adequadamente, né, para promover essa inclusão que tanto se fala, mas que a gente sabe que é sofrida. E terceiro ponto que depois a gente vai falar, se você acha que não pode chorar na frente do teu filho, depois eu vou te dar um puxão de orelha, tá? Mas, então, gente, aliás, eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Elise Kawasaki, eu sou pedagoga, sou Kid Coach. Kid Coach é o profissional que ajuda famílias a se relacionar melhor, né? Independente de ter qualquer tipo de problema, de laudo, mas eu ajudo, assim, a melhorar a convivência entre pais e filhos, para que o comportamento desses filhos se torne aquilo que você espera deles, tá? Então, eu conheci a Alfa nesse movimento e falei, opa, eu estou numa fase em que muitas famílias com filho com TDAH me procuraram para dar aulas de reforço. E isso atrás eu tinha orado para encontrar pessoas que precisassem dos meus trabalhos, da minha ajuda. E, por coincidência, quase todos os meus alunos desse semestre são crianças e adolescentes com algum grau de TDAH, alguns com autismo também. Então, a gente vê que essa é uma condição muito presente na sociedade. Hoje se diagnostica essas crianças e os profissionais da educação, da saúde, ainda estão aprendendo a trabalhar para poder atender adequadamente essas crianças, né? Então, vamos lá. Você já começou a falar do projeto, né? Então, eu queria que você contasse
É, assim, de forma concreta, o que que é o projeto hoje? Quem são as pessoas que podem participar do projeto? Como é que faz para entrar? Elas podem dar uma mensagem, mandar uma mensagem aqui na quem está assistindo a live, quem estiver assistindo a live gravada, pode en- entrar e falar: Oi, eu quero participar desse projeto, quero saber mais sobre essa Sim. história. Para mim, e o que que é, por que que chama coluna invisível? Sim, sim. Qualquer pai, mãe, educador, cuidador, é, tio, tia, avó, pessoas que se sintam interessadas pelo assunto, que estão estudando pedagogia, psicologia, enfim, qualquer pessoa que se sinta, que queira se sentir pertencente a esse mundo, ela é bem-vinda no projeto. É só ela mandar uma mensagem, entendeu? Ou para mim, ou para você mesmo, né? Pedindo. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Onde a gente vai postando ali. É, nossas convivências do dia a dia, nossas dificuldades, e a gente vai falando sobre o assunto, né? E assim, o projeto ele abrange, né? O nosso movimento é cuidar de quem cuida, porque quem tem o diagnóstico aparenta ser fácil cuidar, mas não é porque às vezes a gente recebe um diagnóstico errado, enfim. Só que se a gente não tem a estrutura, né, que nem no caso a família não tem a estrutura, a criança não tem evolução, entendeu? Então, tipo, ela precisa de aceitar, ela precisa de passar pelo luto, ela precisa de aceitar que esse momento não é fácil, mas ele é possível, entendeu? Então, tipo assim, a gente acolhe todo mundo, a gente aceita todo mundo no projeto que esteja ali, que queira abraçar essa causa, porque eu até postei um vídeo esses dias nas redes que fala assim: e se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Entendeu? O pai fala: eu peço a Deus para que ele vá primeiro do que eu, porque o mundo não entende. Hoje muita gente fala assim: ah, é moda. Não, não é moda. Entendeu? Não é moda. O que acontece é que hoje as pessoas estão começaram a falar sobre, entendeu? O assunto. Então, tipo, parece ser moda por quê? Porque muita gente tinha e não sabia, não foi diagnosticado, não sabia como cuidar. Então hoje está aí esse surto de N situações, de N neurodivergências aí, é o quê? É o resultado da sementinha que foi plantada lá atrás, de um adulto hoje que não foi cuidado devidamente quando ele era criança. Por quê? Porque o pai e a mãe dele não tinham esse conhecimento. Então, o intuito do nosso projeto é passar conhecimento para a família, entendeu? Então, tipo, a gente ajuda todo mundo a se aceitar. O nome Coluna Invisível é por quê? Porque, assim, nós, quanto cuidadores, educadores, pais, mães de crianças e pessoas com qualquer tipo de neurodivergência, é uma coluna, entendeu? É a base. E a base é a coluna. E a gente é invisível. Porque, tipo, ninguém vê o trabalho que a gente tem, ninguém vê as dores que a gente sente, ninguém vê o luto que a gente tem, só vê quando a gente erra. Agora, quando a gente acerta, ninguém vê. Entendeu? Tipo, parece pouca coisa quando uma mãe que tem uma criança no suporte 3, ela consegue falar a primeira vez, mamãe, papai, entendeu? Que ela consegue dar os primeiros passinhos dela ali sozinha, que ela consegue ir no banheiro sozinha. É uma coisa simples, entendeu? E às vezes isso aí, eu tô falando de uma mãe suporte 3, né, de uma criança suporte 3, que faz isso, não é enquanto é um bebê que está ali no desfraude, que está na base, na idade para que isso aconteça. Mas de uma mãe que quando isso a criança tem 8, 10, às vezes 15, às vezes já é um adulto, entendeu? E a criança ainda não consegue, não tem o tato de conseguir segurar uma colher sozinho, um copo, enfim, parece pouca coisa, mas pra gente é uma coisa muito grande. E ia falar alguma coisa? É importante, tem que ser celebrado, né? É uma Isso. Isso, as pequenas coisas, entendeu? Então, tipo assim, quando o João começou a ler sozinho, pra mim foi uma vitória, porque, tipo, ele começou a ler sozinho com 11 anos, entendeu? Coisa que uma criança de 6 anos para 7 anos já começa a conhecer as letrinhas e a juntar elas, né? Na primeira infância, esse é o normal, né? Isso é o. E não é porque ele é
Não é porque ele não vamos dizer, não vamos colocar uma palavra esdrúxula aqui, mas vamos dizer assim, não é porque ele é preguiçoso, porque ele é lento, não. Não, ele é tão capaz quanto, só que é no tempo dele. Você entendeu? O cérebro dele tem os ajustes diferentes dos nossos, né? Dos nossos, assim, o meu também tem um ajuste diferente dos outros, mas enfim, dos típicos, vamos dizer assim. Entendeu? Então, tipo, o projeto é isso. Eu vou aqui É, falar eu vou aqui dar uma lidinha. Se der tempo, posso dar uma lidinha na missão aqui rapidinho, que daí eu vou ler, que daí já tá tudo scriptado. Vou ler mesmo, para não só não falar. Pode sim, ser? eu queria fazer uma parte, Alfa. Pode É, fazer. típico para lá, atípico para lá. Normal, o que é normal, gente? Cada um de nós é único. Cada um de nós tem uma pitadinha disso e daquilo, né? No temperamento, nas nossas limitações, nas nossas sensibilidades. Então, não tem normal e anormal, típico e atípico. Nós somos todos humanidade, gente. Nós somos espécie humana. E aceitar essas diferenças, entender as especificidades de cada pessoa. É o respeito ao ser humano, é o respeito à dignidade do ser humano, coisa que, assim, na sociedade que a gente vive hoje, parece que tem, assim, tem o certo e o errado. Tem a pessoa que tem sucesso e a pessoa que não tem sucesso. Quem não... E, assim, poxa, é só isso? Você ter um filho carinhoso, que sorri para você, não tem valor se ele não tem notas altas? Então, às vezes, os pais se colocam nessa situação de achar que o filho precisa avançar mais. O filho precisaria estar no patamar um pouco acima daquilo que ele está hoje. Mas e quanto que isso pesa para a criança? E quanto que isso traz de infelicidade para essa própria família que está sempre achando que tem que subir mais, está sempre se comparando com o filho do outro, com o sobrinho, com não sei quem que está. Ah, mas o outro teve diagnóstico depois que o meu e já avançou mais. Não é sobre isso, gente, é sobre cada dia da vida do seu filho, cada dia da vida da sua família, né? Cada família é única. Então, agora vamos escutar o texto que a Alfa vai passar para nós. Eu vou falar da missão, né? A visão e o valor fundamental do projeto. Então, tipo, a missão do nosso projeto é o seguinte: ser voz para quem grita em silêncio, ser chão para quem sustenta tudo sozinho e ser honra para quem nunca foi nomeado. O Coluna Invisível nasceu para reconhecer o que o mundo ignora, as mães, pais, educadores e cuidadores que carregam filhos, lutas, diagnósticos, contas sem cair, e os que acordam cedo, mesmo sem ter dormido. Os que vivem por dentro um grito mudo e ainda assim segue firme. Nossa missão é rasgar o véu da invisibilidade e declarar que você é a base, é a estrutura e você é a coluna. Essa é a missão do projeto. A visão do projeto é criar um movimento nacional que transforma a dor de quem não é ouvido, né, das mães, dos pais, cuidadores, educadores, neurodivergente, atípico, impotência coletiva, renda com verdade e identidade com alma. O Coluna Invisível não é um simples projeto, é um altar onde cada mãe, cada pai, cada cuidador, cada educador será finalmente lembrado e onde o invisível vai ser sagrado. Os valores do nosso projeto silêncio tem nome, tem rosto e tem valor. Aqui, o que o mundo não vê, a gente consagra. A dor não nos define, mas nos revela. Nossos cacos contam uma história de ouro. Neurodivergência é ferramenta e não é falha. É outro idioma que falamos fluentemente. Não é sobre vencer e nem sobre, não é sobre vencer, é sobre sobreviver com dignidade. E isso já é mais que heróico. A renda precisa ser respeitado, a renda precisa respeitar quem produz. Aqui o dinheiro vem com alma e não com o custo dela. Quem carrega o mundo merece descansar, ser reconhecido, lembrado e pago. Porque o projeto tem o intuito do quê? O projeto tem o intuito de formar mães, pais, educadores, né, cuidadores,
empreendedores. Porque quem tem essa carga, né, vamos dizer, não é carga, mas no geral, assim, a palavra que a gente colocaria no caso seria essa carga de carregar é, essa situação de ser cuidador, educador, pais, enfim, de crianças neurodivergentes, atípicas, você não consegue se você não souber empreender, porque você não consegue trabalhar de carteira assinada, CCLT. Tem lei, né, que ampara quem é concursado, por exemplo, a diminuir a carga horária para poder ficar com o filho. Ah, Porém, essa diminuição de carga, é, às vezes o seu filho não desregula naquele horário daquela diminuição de carga. Às vezes o seu filho desregula com um grito que ele ouviu com um cachorro, que latiu com uma luz mais forte, com qualquer coisa, e você precisa de estar ali, ó, no start para ir atender ele, porque é só você que consegue socorrer ele, é só em você que ele confia naquele momento, entendeu? Então, tipo, parte do intuito do projeto é isso, é trazer curso, né? É trazer capacitação, né, para que a gente possa gerir as nossas finanças, né, de uma forma digna, né? Porque tipo a gente precisa, tudo tem custo, entendeu? Então, tipo, é muito complicado, é muito delicada essa situação e a gente pretende tocar e trabalhar nesse aspecto também, além do conhecimento, né? Porque o conhecimento liberta. Então, tipo, a gente pretende unir ali um monte de elos ali, né? Para o negócio poder crescer e a gente ter um pouco mais de dignidade. E é possível, porque eu, particularmente, não consigo trabalhar ali no escritório, CLT, bonitinho, igual o mundo se enquadra na sua maioria, porque eu não dou conta, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo ficar parada, eu não consigo seguir ordem, eu não consigo. Mas nem por isso eu deixo de ter as minhas despesas. Então eu preciso de me manter e de manter os meus filhos. E é assim que eu faço, entendeu? Eu trabalho por minha conta, no meu horário, faço as minhas horas, faço, entendeu? Tipo, eu aprendi a organizar o meu mundo, entendeu? Para mim. Porque o que importa sou eu, e não quem me vê de fora e nem como me veem. O que importa sou eu estar bem, né? É os meus filhos estar bem, porque primeiramente eu, porque se eu não estiver bem, eles não vão estar bem. Eu já teve um tempo aí que eu surtei que eu não lembrava nem o caminho de casa, misericórdia. Fato. Aí eu voltei a fazer a terapia de novo. Aí eu voltei a refazer o meu laudo para poder tomar o remedinho, entendeu? E é normal, e tá tudo bem. É sobre isso. é sobreviver a vida da forma como ela se apresenta, né, Alfa? A gente não pode esperar ter tudo perfeito para viver uma vida. A gente vive Isso, fato. e vai conquistando as coisas que a gente se esforça por conquistar, né? Você falou uma coisa muito importante, essa da coluna invisível. Na verdade, toda família tem ou deveria ter isso, né? Antigamente, o que que acontecia? O pai saía para trabalhar, para fazer dinheiro, e a mãe ficava em casa, administrando a casa, cuidando dos filhos, e ela estava ali, sempre atenta, é isso que você falou, o cachorro latiu, a criança assustou. Tem a criança que assusta quando o cachorro late, e tem a criança que vai tacar pedra no cachorro só para provocar ele, Para né? ele latir mais, fato. Os 3 filhos, antigamente as nossas mães, avós, tiveram 8, 10, 12 filhos. Então, a dinâmica de uma família com muita gente, naturalmente permitia que as pessoas convivessem com todo tipo de gente. Sempre tinha aquele irmão mais lerdo, né? Aquele primo que não consegue aprender nada, mas todo mundo era incluído ali. Hoje, se a gente tem um filho e esse único filho tem TDAH, ou alguma coisa assim, tem síndrome de Down. Nossa, a vida daquela família fica muito mais abalada, porque o único filho é 100% dos filhos que tem aquela condição. Sendo que antigamente ficava diluído. Não, eu tenho esse um aqui que dá um pouco mais de trabalho, ele não consegue fazer umas coisas, mas eu tenho meus outros 9 filhos. E hoje a sociedade mudou. Além da gente ter menos filhos, então a gente não tem nem padrão de comparação, nós mulheres conquistamos uma faca de 2 gumes, né, Alfa? A gente conquistou
nossa vida profissional, possibilidade da gente ter uma carreira e fazer absolutamente todas as coisas que os homens fazem em termos de produzir. Só que a carga de administrar a vida familiar, na maioria das vezes, continuou conosco. Então, não é E, porque as mulheres estão sobrecarregadas, porque elas precisam trabalhar ou elas desejam, né, se desenvolver profissionalmente, mas esse gerenciamento, que não é só da casa, da refeição, de limpar a casa, é gerenciamento emocional. Como é que os meus filhos estão? Quem que está brigando com quem? Quem que está se comportando mal ultimamente? E aí, quando a gente passa o dia fora, é muito mais difícil de ter essa percepção. Eu tenho, por exemplo, clientes que, assim, trabalham muito, o casal, todos os dois trabalham fora, e, e eu dou aulas particulares para as crianças. Muitas vezes, eu percebo claramente que o que essa criança, o maior obstáculo para essa criança ter um avanço é uma presença mais constante de um dos pais na sua vida. Mas é uma situação que, nesse momento, os pais não conseguem mudar. Mas, havendo um projeto, participando de um projeto como a Coluna Invisível, dá para as pessoas criarem essa consciência, dá para elas aprenderem coisas que elas podem fazer, né, para ter sua vida melhor, para proporcionar melhores condições para os seus filhos. E esse diálogo, né, esse debate, essa troca entre as mães, é que eu acho que é assim, é a semente, né, de construir tudo isso que você tá sonhando, está projetando, e de tudo que você quer compartilhar com as pessoas, né? Eu tenho certeza que, assim, assim, felizmente, né, minhas filhas são típicas, mas, assim, eu já nasci com uma coisa dentro de mim, né? Eu tenho uma facilidade, né, para entender o que a criança precisa. Então, eu falo quando eu estou discutindo com adultos, eu falo, eu estou sempre do lado da criança, eu estou do lado do aluno. Porque é fácil falar que aquele aluno é preguiçoso, aquela criança é indisciplinada, ai, aquele ali é avoado, esse aqui vive me provocando. Tá, mas o adulto é responsável por regular o comportamento da criança. Quando, quando o filho não está tendo um comportamento adequado, é a forma como você vai reagir a esse comportamento que vai fazer toda a diferença, né? Se a criança vai melhorar o comportamento ou se vai, talvez até piorar. Então, o poder das mães, dos pais também. Mas a gente, às vezes, acaba que, assim, 90% das pessoas que vêm, né, atrás de nós, atrás de pedir ajuda profissional, atrás de procurar um grupo de ajuda, são mulheres, porque as mulheres já estão mais antenadas, né? Então, quando eu falo dessa da necessidade, né, das pessoas se unirem para se entenderem, para dialogarem, é justamente para abrir a cabeça, para a gente sair do nosso mundinho, porque as nossas experiências são muito importantes, nossa vida é muito importante, mas ao trocar ideias com pessoas de outros mundos, que levam outras vidas, que têm outras realidades, é extremamente enriquecedor. E a gente pode contribuir com uma coisa que a gente sabe e receber uma coisa que aquela pessoa sabe e eu não sabia. Então, eu queria pedir licença aqui para falar um pouco, então, do meu trabalho, né? Além das aulas particulares, que é bem bacana, eu trabalho também fazendo atendimento a famílias, né? Um trabalho chamado Kid Coaching, em que eu atendo ou em grupo ou individualmente famílias que estejam com dificuldade. Não é assim, por conta de uma especificidade da criança, não é por conta da criança precisar de um tratamento, sei lá, de um neuropedagogo, de um neuropediatra, mas é por conta dos relacionamentos. Eu trabalho com a parte que é
das pessoas, não é da neurodivergência ou de qualquer aspecto médico. Mas, assim, como que você se relaciona com o seu filho no dia a dia? Como que é o humor do seu filho? Como que estão sendo os comportamentos do teu filho? Está de acordo com o que você gostaria? Está de acordo com aquilo que você acredita que ele deveria estar apresentando? Você gostaria de aprender formas de ter uma vida mais leve, de aproveitar melhor a sua vida, tanto junto com seus filhos, como também em momentos que você não está com os filhos, quer ter um momento só para você. Então, a gente trabalha todos esses aspectos de relacionamento, do seu emocional, você mãe, né, que é essa coluna invisível. Então, eu atendo tanto individualmente quanto em grupo, mães com essas necessidades. Então, eu vou prestigiar quem está aqui nos assistindo, tanto no ao vivo quanto no gravado. Quem digitar aqui nesse post a palavra sessão, vai concorrer a uma sessão gratuita comigo para eu te apresentar esse trabalho e para você já ter algumas respostas dentro dessa mesma sessão, que eu chamo de sessão de clareza. Então, gente, é só comentar aqui, sessão, ok? E assim, falando um pouquinho do trabalho da EV, é super importante, entendeu? Não tá dizendo que você não dá, que você não é capaz, que o que você está fazendo é pouco, mas o conhecimento dela é técnico, entendeu? E aí, o conhecimento que ela te passa técnico, você adapta na sua casa, que é o que acontece comigo, entendeu? No meu caso, com os meus filhos, nas nossas terapias, coisa e tal. Igual a neuro dele me explicou terça-feira. 40 minutos, uma terapia aí de 40 a 50 minutos, né? Seja ela qual for, ocupacional, cognitivo-comportamental, psicanálise, qualquer tipo de terapia. A duração dela é de 40 a 50 minutos. Porém, a pessoa que vai utilizar dessa terapia, ela não, em suma maioria, principalmente no caso das crianças neurodivergentes, em suma maioria, ela não faz a utilidade desses 40 minutos corrido. Por quê? Porque eles não conseguem, eles não têm, eles não regulam para ficar ali esse tempo falando sobre isso. Qualquer coisinha, qualquer start, tira eles dali. Às vezes eles vêm de casa desregulado. E o que acontece muito é que daí depois a família fala assim: mas eu gastei um rio de dinheiro com terapia e não funciona. Ah, porque eu passei horas lá na Pestalozzi, não funcionou. Ah, porque eu passei horas lá no postinho da minha unidade e não funcionou. Enfim, não é que não funcionou. Porque você concorda aqui comigo, um dia tem 24 horas. Exatamente. 1 hora com o terapeuta e 23 horas com a família. Isso mesmo, entendeu? Então, tipo assim, são técnicas que serão adaptadas para a sua realidade, você vai ter que dar continuidade daquilo em casa. E a EV faz o quê? Ela faz exatamente isso, te ajudar a dar continuidade. Porque a criança ou a pessoa, quem quer que seja, só vai ter como é que diz? Esqueci a palavra, aí eu não tô falando. Só vai conseguir o objetivo se você tiver essa continuidade em casa, entendeu? Então, tipo assim, a base é o quê? A casa. Aí depois o trabalho ou a escola. E aí depois a terapia. E por último, se precisar, se for necessário, o remedinho. Mas uma coisa puxa a outra. Não adianta só a pessoa ir lá e tomar o Venvance, ou só ir lá e tomar o Risperidona, ou só ir lá e tomar o Sertralina. Enfim, essa gama de remédio que tem para concentrar, para dormir, enfim, esse monte de coisa. Se ela não tem um lugar ali, se ela não consegue ali se organizar, está regulado na casa dela. Então, tipo, o interessante do trabalho da EV que eu encontro, que eu vejo para mim, é isso, é que ela te ajuda a regular, a te dar o caminho das pedras do que você vai fazer na sua casa, entendeu? E é igual às terapias, a gente adapta ela, a gente faz a adaptação dela na nossa casa para quê? Para surtir o efeito. Entende? Então, por isso que o projeto acontece, para que a gente una os elos, para poder
ter sucesso, precisa de que os elos sejam unidos, entendeu? Então, tipo, por exemplo, no meu caso, se eu poderia ter organizado a situação do meu filho, hoje ele está anos-luz na frente, se eu tivesse tido essa explicação, entendeu? Só que eu não tive, eu tô aprendendo aos poucos, aos trancos e barrancos e sozinha, entendeu? Então, tipo, a minha dor hoje, eu tô transformando ela, né, em história, em trabalho, entendeu? Para ajudar pessoas, famílias que vêm, que é igual a EV, ela encontrou essa dor, né? Ela tem, igual ela falou, nasci com esse dom, com essa facilidade, para poder ajudar, né, as famílias a regularem ali os filhos na casa deles com essas questões, porque às vezes é o que foi que ela disse aí. Ah, não é a criança que é desobediente, não é a criança que é desatenta, ou não é. Não. E o que fez ela ser isso? Porque, tipo, ela nasce ali, todos nós nascemos um HD virgem. E aí a gente é que vai, os pais, os responsáveis, os cuidadores, educadores, é que vão alimentando o HD para eles serem o que eles são lá na frente. Ninguém nasce, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. A gente vai fazendo e vai montando, entendeu? Então, tipo, para que isso aconteça, precisa de ter isso. Igual ele falou assim, hoje eu tenho na minha agenda aqui famílias que pai e mãe trabalham, a criança fica comigo hoje, não pode ter tanta atenção do pai e da mãe, ou de um dos dois em casa, e eu vejo que a dificuldade da criança, às vezes tudo que ela queria era um não da mãe, um grito do pai, entendeu? Era só o que ela queria. E isso aí hoje em dia, assim, eu vejo, é muito complicado, porque a gente delega a nossa maternidade, os nossos cuidados, para um segundo, para um terceiro. E aí, às vezes, a criança não tem aquele avanço que a gente gostaria que ela tivesse, mas aí a gente culpa quem? A gente culpa a escola, a gente culpa o governo, a gente culpa todo mundo. Mas a gente não culpa o principal culpado, que na realidade foi a gente, por uma necessidade ou por outra, que teve que a necessidade ali, naquele momento, fez com que ela delegasse isso. E depois que, igual os neuros falam, primeira, segunda infância, né? E a terceira, então, tipo, depois que você passou a primeira infância, se você deixar passar a segunda na terceira, já fica a missão. Na terceira você já não consegue, porque na terceira ele já tá entrando na adolescência para virar adulto, entendeu? Então, tipo, você precisa de moldar enquanto ela é ali da primeira para a segunda infância, entendeu? E aí é onde a gente geralmente deixa. E hoje em dia as mulheres estão muito sobrecarregadas, elas estão competindo no mercado de trabalho de igual para igual com o homem. Só que a competição para a mulher é muito injusta. Por quê? Porque ela continua sendo mãe, ela continua sendo esposa, ela continua sendo mulher, ela continua carregando um monte de peso, um monte de coisa. E ainda carrega esse peso da comparação, né? Mas deixa eu te falar, comparação. De tudo isso que você falou, só tem uma palavra que eu não concordo, Alfa. O culpa. Por favor, mães e pais, não se sintam culpados, tá? A vida fez com que as coisas acontecessem da forma que aconteceram. A gente não tem como mudar o passado, a gente não tem como prever o futuro. Então, você fez o seu melhor. Tem gente que se culpa por ter tido um filho que nasceu com determinada característica. Não se culpe, não foi você que escolheu. Você fez o seu melhor. Quando você decidiu trabalhar e deixar seu filho com uma certa pessoa cuidando, você fez o seu melhor. Se você, sei lá, você comprou uma coisa que achou que o filho ia gostar, de repente ele não gostou, tacou na parede, não se culpe, não brigue com o filho. Você fez o seu melhor e ele fez o que ele tinha maturidade para fazer naquele momento. Então, essa coisa de a gente viver o hoje, o presente, estar presente hoje. E ter essa consciência. Eu fiz o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor. O meu filho está entregando o melhor dele. Hoje ele não quis ir para a escola, ficou na cama. É o que ele deu conta de fazer. Quando a gente tira assim, o excesso de expectativa, a gente
se liberta de uma carga e se liberta de uma culpa também, né? Por que a gente se sente culpada? Bom, aí tem muita história nisso, né? Tem pessoas que conseguem resolver isso na terapia, tem pessoas que resolvem isso dentro da sua fé espiritual, tem pessoas que, enfim, fazem sua busca, mas a nossa vida é uma busca constante por ir melhorando, não é, Alfa? Sim, sim, com certeza. E da mesma forma com que tem pessoas que não conseguem resolver, e tá tudo bem, porque é o que ela tem naquele momento, entendeu? Os que têm certas coisas e estão felizes, assim. Às vezes, É nossa, essa fácil. podia me contratar para resolver aquele problema que ela tem, mas se a gente conversar com a pessoa, quem está enxergando o problema sou eu. Ela está super feliz com a vida que ela está tendo hoje e para ela não faz sentido querer investir em um processo para mudar. Assim como, por exemplo, tem pessoas que falam, olha, o ideal é fazer concurso público, a melhor vida que tem é você ser funcionário público, porque você tem segurança, estabilidade, etc. Mas isso não é para todo mundo. Da mesma forma, empreender. Olha, você devia empreender, porque você não fica preso a chefe, você que manda na sua vida. Mas isso também não é para todo mundo. Ah, Não. você devia viver no campo. Ah, você devia morar num apartamento. Quem decide é a pessoa de acordo com aquilo que ela pode. Ah, você devia criar seu filho desse jeito, assim, assim, assado. Não, você que vai descobrir a fórmula melhor para tratar o seu filho na condição que você tem hoje. Então, hoje, né, Alfa, hoje a pessoa tem uma possibilidade, se juntar à coluna invisível para fazer parte desse movimento, para aprender junto com outras mães e principalmente, né, fazer conquistas juntas. Que essa eu percebo que é uma grande dificuldade, né, principalmente das pessoas assim, que não têm um poder aquisitivo tão grande, de conseguir os tratamentos, conseguir coisas que são básicas, que são direito do cidadão, mas que muitas vezes a gente nem sabe que esse direito existe. E a gente aqui no Coluna Invisível tem isso, entendeu? A gente consegue mostrar o caminho das pedras para quem tem um poder aquisitivo um pouco maior e para quem tem um poder aquisitivo um pouco menor, porque é lei. Você tem o direito. A única coisa que acontece é que na maioria, na suma maioria das vezes, você não foi, como é que diz? Você não tem o entendimento, você não sabe qual é o caminho certo a seguir, você precisa de um apoio, entendeu? Porque, tipo, é muita informação junto. E aí, aquela coisa assim, um joga para um, que joga pro outro, que joga pro outro, que joga pro outro, e assim, você tá tão cansado, tão desgastado, que você acaba desistindo, entendeu? Você acaba deixando para lá. E aí você deixa para lá uma pedra rara, você não lapida ela, entendeu? Sendo que tem o caminho para lapidar ela. Você tem ali, ó, as estruturas, os trabalhos que são públicos também e que funcionam também, entendeu? Só que o que que acontece? Para que ele funcione, a gente precisa de estar unido e não desistir. Isso é o fato. Então, tipo, o projeto é para isso, é para que a gente se una e busca, entendeu? Porque ontem eu fui mexer na minha carteira de habilitação e descobri uma coisa que eu não sabia, né? Com o laudo do meu filho, eu posso não pagar o imposto do carro. Eu sabia que eu podia comprar um carro com preço mais barato, né? Porque daí, tipo, era com o laudo dele, eu compraria o carro e aí seria adaptado, seria tirado os ICMS, né? Os impostos. Isso aí eu sabia. Só que assim, para você chegar lá, não é só você chegar na concessionária de Cláudio e falar, ó, vim aqui. Não, tem um caminho a ser seguido, entendeu? Não é fácil, é árduo, é possível, mas você tem que seguir o caminho afinco, entendeu? Não é só ter o laudo. E aí a questão do ICMS, do imposto do carro, do IPVA do carro, a menina pegou e falou assim, não, só você catar o laudo do seu filho e com o laudo dele você consegue não pagar os impostos do carro, porque tipo, é um direito da família, entendeu? Era uma coisa que eu achava que era só na aquisição, mas não, é na continuidade. É com o laudo do autismo, não do TDAH, né? Não, sim, com o laudo do autismo, com o laudo de quem tem outros tipos de deficiências, entendeu? Não é só o autismo que dá esse direito, tem outras deficiências também que dão. Eu não me informei quais são, mas no meu caso
pelo autismo, mas ela diz que tem outras deficiências também que dá esse direito, entendeu? Olha, E aí, tipo, é uma falta de quê? De conhecimento. E aí a gente junto vai unindo uma coisa com a outra e vai buscando e a gente chega no nosso objetivo, que é o quê? Cuidar de quem cuida. Para quê? Para quem é cuidado, amanhã cuidar do próximo, porque a gente não é eterno, entendeu? Alguém vai ter que preparar eles para eles ficarem sozinhos, senão o que vai ser? A gente vai ficar como? Igual aquele vídeo que eu postei, eu quero que meu filho vá antes de mim, por quê? Porque senão vão matar ele? Fato. E não é a gente Triste, mas que fato. a vida, né? É. A vida é um dom e a gente usa da melhor forma possível pelo tempo que nos é permitido. Sim. E se E os faz filhos- o melhor bem feito, que é melhor feito, né, do que perfeito. Exatamente. Então, Alfa, para ajudar as pessoas aqui, assim, se organizarem, você falou que tem um grupo de WhatsApp, Sim. onde eu estou participando também, onde as pessoas trocam ideias, tiram dúvidas, trazem sugestões. Vamos combinar assim, para a pessoa que quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, e que palavra ela poderia escrever aqui no comentário? Pode escrever hashtag eu sou uma coluna invisível. Então, gente, hashtag eu sou uma coluna invisível. Eu vou deixar nos comentários aqui a E hashtag. perfeito. Então, hashtag eu sou uma coluna invisível. Para quem quiser participar, ou se está difícil, fala, eu quero entrar no grupo de WhatsApp, Fácil, prático e objetivo. colinha. E quem quiser concorrer a uma sessão comigo, uma sessão gratuita, escreve sessão. Então, Alfa, eu quero te agradecer muito por todas as informações, pelo seu carinho, pela sua coragem, né, pela sua capacidade de articular pessoas. Né? A Alfa é uma pessoa incrível, assim, ela conversa com um médico, com uma diretora de escola, com não sei quem, e assim, quer dizer, para mim parece que imediatamente ela consegue que essa pessoa se engaje nesse objetivo e venha palestrar. A gente teve um encontro outro dia maravilhoso com vários palestrantes, né? Tinha advogada, tinha diretora de escola, tinha conselho tutelar, né? Então, Não, e detalhe, a gente já tem um outro no gatilho para agosto, entendeu? E esse aí vai ser com um neuropsicólogo e vai ser numa escola, a gente quer abranger toda a comunidade, enfim, a gente está fazendo um movimento bem legal aí, vai vir coisa nova. aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os eventos, por enquanto, são só presenciais, mas a intenção é crescer. E você que é de outros lugares, outros estados até, pode participar do nosso grupo, porque tudo que a gente conversa ali é aprendizado que você pode levar para ir na sua cidade, você começar a aplicar. Com certeza, porque o intuito é que seja nacional, entendeu? Tipo, por exemplo, vamos por assim, hoje, como está começando a início, é aqui, né? Porque a gente é daqui, a gente é residente daqui. Mas, por exemplo, a gente vai, a ideia é treinar pessoas para levarem para outros lugares, entendeu? Para outras cidades, para outros distritos, para outros municípios. Enfim, fazer uma coisa bem grande. A gente está mexendo com documentação, já está organizando tudo para ficar uma coisa mega, ultra expansivo. Fantástico. E a gente vai fazer a diferença, porque uma pessoa sozinha não faz, mas em unidade ali, todo mundo junto, faz. Porque, tipo, o intuito é o mesmo, não é para mim, não é meu, é nosso. Entende? Porque, tipo, toda família ganha quando uma família ganha. Sim, a história de um serve de inspiração para os outros. O conhecimento de um pode ser compartilhado com todos, né? E essa questão de o conhecimento de um pode ser compartilhado, às vezes é aquele start assim que você vira e fala, não pensei nisso. E aí você não precisou de gastar um rio de dinheiro para descobrir que o seu filho gosta de uma comida, entendeu? E aquela mesma base daquela comida ele não gosta da outra. Por exemplo, o meu come batata frita em palito, mas os palitos têm que ser do mesmo tamanho, tudo organizadinho.
mas ele não come uma batata saltê, ele não come um purê de batata, ele não come uma batata frita cortada de qualquer jeito, tipo assim, cortada ali sem ser, entendeu? Tudo certinho. E é batata, não é tudo batata? E às vezes você acha que. Eu já ouvi gente virar para mim e falar assim: isso é frescura. É porque você faz. Médico, entendeu? Endócrino já virou para mim e falou assim: se você, é porque você dá. Se você não der, ele come o que tiver. Não é. Eu já fiz esse teste. Meu filho já ficou 7 dias, quase morreu desnutrido. Não morreu porque ele era gordinho. Mas, enfim, só bebendo água, comendo pãozinho, entendeu? Porque ele não queria comer a comida do jeito que eu queria que ele comesse. E aí, só depois, com o passar do tempo, que eu fui entendendo. Então, tipo assim, é uma coisa que, às vezes, uma troca de experiência de um cuidador, de uma mãe, de um educador ali, você se enquadra e tenta, faz a experiência com seus filhos. Às vezes, ele come aquela comida, mas ele gosta de uma outra cor. Por exemplo, tem criança que gosta de colorido. Então, tipo assim, o arroz branco ela não vai comer. Mas se você cozinhar ele na água da beterraba, fica da cor que ele gosta, fica chamativo. Isso. Entendeu? É fato. E é uma coisa que, tipo assim, você ia ter que pagar um nutricionista, especialista em neurodivergência, que entende, que fez um monte de especialização em uma sessão cara para isso. Uma coisa que uma mãe pode ter falado, você pode ter feito um teste com seu filho na sua casa. Não doeu, não pagou nada, não maltratou, não fez nada de errado, entendeu? Nem de antiético, e conseguiu fazer com que o seu filho se alimente com saudável. E é sobre isso. Então, é isso, gente. Escreva aí, hashtag eu sou uma coluna invisível ou sessão e vamos continuar nos falando. A gente vai ter outras lives, né, Alva? A gente vai divulgar nas nossas redes sociais e estejam com a gente. Obrigada pela sua... Comunica, passa para frente, para mais um, para mais dois, e assim vai indo, porque andorinha sozinha não faz verão. É isso aí, menina. Vamos fazer uma selfie para a nossa capa. Corria. Espero que tenha dado certo. Minhas filhas tiram um saco. Mãe, você é velha, você não sabe mexer nessas coisas. Realmente, eu aprendo muito com elas. E tá tudo bem. Muito obrigada. E vocês nos sigam e continuem atentas que a gente vai fazer ainda muitas lives, vai trazer muitas coisas sobre o projeto para vocês. Isso, vem muita coisa boa por aí. Abraço. Abraço, gratidão.